Você pode ir abrindo a sua Bíblia comigo, no livro de Tito. Hoje nós entraremos no capítulo 2. Precisa de mais? Elson, precisa de mais? 3 ou 4 lugares? Tá bom. Bom, o título da nossa série, nesses últimos domingos, é Colocando a Igreja em Ordem. E nós vimos que Paulo e Tito foram até a ilha de Creta anunciarem o Evangelho. E depois disso, por algum motivo que nós não sabemos, Paulo sai daquela ilha, da ilha de Creta, e deixa Tito como responsável por continuar estabelecendo aquelas igrejas. A cidade de Creta tinha várias ilhas, e a ilha de Creta tinha várias cidades, e em algumas dessas cidades, várias delas, nasceu uma igreja. E Tito, então, deveria colocar essas igrejas em ordem. E como ele deveria fazer isso? Nós vimos que a primeira coisa que Tito deveria fazer é estabelecer uma liderança bíblica e saudável naquelas igrejas. Para uma igreja ser colocada em ordem, de acordo com a ordem da palavra do Senhor, ela precisa de uma liderança, segundo os critérios da palavra do Senhor. E nós vimos como deveria então ser escolhido presbítero, ou pastor, ou bispo, 3 palavras que se referem ao mesmo ofício. E na semana passada nós vimos como Tito e esses presbíteros então deveriam lutar contra os falsos ensinos dentro daquelas igrejas. E agora, a partir do capítulo 2, Paulo vai mostrar que para colocar uma igreja em ordem, é necessário não apenas uma liderança de acordo com a palavra do Senhor, mas também é necessária uma membresia de acordo com a orientação e com a palavra do Senhor. Então, depois de gastar alguns versículos no primeiro capítulo para falar sobre a liderança, Paulo agora vai se dirigir à membresia geral da igreja, dando orientações a várias classes de grupos de pessoas, para que elas, então, possam ser ordenadas de acordo com a palavra do Senhor, e as igrejas naquela ilha pudessem florescer. E hoje o texto da nossa meditação é o capítulo 2, o versículo 1, até o versículo 10. E qual que é o tema principal de Paulo aqui? Como que nós poderíamos resumir o ensino de Paulo? Bom, a ideia central desse texto, principal desse texto, é que o cristão deve manifestar a beleza do Evangelho com a sua maneira de viver. O cristão, o crente, deve manifestar a beleza do Evangelho, a beleza da mensagem de Jesus, por meio da sua maneira de viver. Essa é a ideia central do texto. Por isso, vamos à leitura, Tito, capítulo 2, versículo 1. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras,
No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas ornem ou manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Até aqui, o texto da nossa meditação nesse domingo. E o sermão está basicamente dividido em duas partes. Na primeira parte, nós veremos a exposição do texto, e depois, como que nós podemos aplicá-lo às nossas vidas. Então, Paulo, ele começa essa sessão, versículo 1 do capítulo 2, falando sobre o trabalho de Tito. Tito era um pastor, e o principal trabalho de um pastor é anunciar, ensinar, pregar. E aí ele começa dizendo: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Veja, versículo 1 começa com mas. Ele está contrapondo algo que vem anteriormente. E contra quem Paulo fala anteriormente? Contra os falsos mestres, que pregavam uma doutrina espúria, uma doutrina incorreta. Então ele diz assim: Tito, você faz diferente. Sabe o que você tem que fazer, Tito? Anuncie a sã doutrina. Ensine a sã doutrina. E o que significa essa palavrinha sã? A gente fala bastante dessa palavrinha, né? Sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina. Bom, essa palavrinha sã, na língua original, ela tem uma ideia de saudável e íntegra. É uma doutrina saudável e íntegra. A imagem, uma ilustração, é mais ou menos assim: o corpo doutrinário, a doutrina de Deus, é como se fosse um corpo. E um corpo, para ser saudável, ele precisa que todas as suas partes estejam funcionando corretamente. Um corpo, para ser saudável, ele precisa de cada um dos seus membros, para que ele funcione corretamente. Ou seja, ele precisa de integridade. Sã doutrina, então, não é apenas uma doutrina saudável que produz vida, mas é uma doutrina íntegra, que tem todas as partes que são necessárias a ela. Um pastor não pode ficar escolhendo o que ele quer ou não quer pregar para aquela igreja. Ele tem que pregar todo o conselho de Deus, toda a doutrina de Deus. Esse é um dos motivos, por exemplo, que nós nos esforçamos para sempre, e na maior parte do tempo, né, não todo domingo, mas na maior parte dos domingos, expormos livros das Escrituras inteiros. Porque isso faz com que o pregador que está aqui na frente não pule temas sensíveis e que ele não gostaria de pregar. Lembro de um amigo meu dizendo, há muitos anos atrás, na igreja dele, o pastor estava fazendo exposições no livro de Colossenses. E aí, quando chegou em uma parte de Colossenses, que falava da família, e falava da submissão da esposa, ele pulou. O pastor pulou. Por quê? Porque ele não queria falar daquele assunto para a sua igreja. Se um dia a gente fizer isso, irmão, vocês têm que nos exortar. Falo, não. Por que está pulando o assunto? Então esse é um dos motivos que a gente tenta expor livros inteiros. A ideia é, eu não vou pular nada. Nós não vamos pular nada. A sã doutrina, para ser sã, ela precisa ser íntegra, cheia de todo o conselho de Deus, de todas as partes. E também por isso que a gente tenta intercalar sempre um livro do Antigo e um livro do Novo Testamento. Nesse ano nós vimos o livro de Daniel, expomos todo o livro de Daniel, e agora estamos expondo o livro de Tito, e ano que vem continuamos assim. Então isso é sã doutrina. É uma doutrina saudável, porque ela é íntegra. Ela tem todas as suas partes funcionando corretamente. E Paulo diz, especificamente, que Tito deveria ensinar o que está de acordo com ela. A ideia aqui
é que Tito deveria gastar tempo para explicar para a igreja as implicações práticas das doutrinas. Uma coisa é o pregador vir aqui e fazer uma bela exposição sobre a doutrina da Santíssima Trindade, ou sobre a união hipostática de Cristo, ou sobre um texto difícil da Escritura. Outra coisa é quando o pregador ele faz essa exposição maravilhosa, mas ele tenta ainda trazer as implicações práticas para a vida daquela igreja. É isso que Paulo queria. Paulo queria que Tito gastasse tempo explicando as implicações práticas que a doutrina deveria causar naquela igreja. É isso que significa, de acordo com a sã doutrina. E agora, Paulo ele vai dar orientações a vários grupos de irmãos da igreja. Paulo até agora bateu nos pastores, agora ele vai bater em todo mundo. Tá? Vai sobrar para todo mundo agora. E ele começa com os irmãos mais velhos. Ele começa falando dos anciãos da igreja. E Paulo diz, olha só no versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, ou seja, temperantes, tenham domínio próprio, respeitável, né, que tenham bom testemunho, sensatos ou sábios, sadios na fé, no amor e na perseverança, ou paciência. Veja, esses termos, não vou conseguir ficar explicando cada um detalhadamente, porque eles são relativamente fáceis de entender. E o resumo de Paulo aqui é que os homens idosos, os homens mais velhos da igreja, eles têm que ser conhecidos pela sua maturidade espiritual. Homens sábios, homens sadios na confiança em Deus, na fé, no serviço aos outros, no amor, e na paciência ou na perseverança, irmãos que estão perseverando nos caminhos do Senhor. É assim que os irmãos mais velhos na igreja deveriam parecer. Irmãos com maturidade espiritual. Depois, ele continua, e ele diz no versículo 3, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas. Então, Paulo, agora, depois de se dirigir aos homens idosos, agora ele vai se dirigir às mulheres idosas. E assim, o mesmo princípio vale, ele espera também maturidade espiritual. Só que ele vai aplicar para o contexto específico daquela região. Né? Talvez naquela região, as irmãs passavam por alguns pecados específicos que precisavam agora ser apontados por Paulo, qual caminho elas deveriam seguir. E aí ele diz assim, que elas tinham que ser reverentes, ou seja, uma conduta de alguém reverente ao Senhor, que vive em santidade, não caluniadoras, ou seja, não fofoqueiras, que ficavam falando mal da vida dos outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nem escravizadas a muito vinho. É interessante, porque se Paulo especifica aqui para as mulheres mais velhas, deve ser porque as irmãs lá estavam entortando o caneco um pouco, na ilha de Creta. E era muito comum o vinho naquele tempo. Irmãos, naquele tempo a água potável era muito difícil. Uma água para estar contaminada é muito fácil. Então o vinho era a maneira mais comum das pessoas se hidratarem. Às vezes diluía um pouco em água, mas era a maneira mais comum. E isso então tornava mais fácil ainda os irmãos caírem no abuso do álcool. Por isso Paulo está falando para as irmãs aqui, não quero que as irmãs sejam escravizadas a muito vinho. E depois ele termina dizendo ainda, que sejam mestras do bem. Ou seja, que ensinem coisas boas. Ao invés de falarem mal dos outros, ao invés de serem fofoqueiras e caluniadoras, que sejam mestras do bem, que ensinem coisas boas. E ele tem aqui em mente um grupo específico a quem essas irmãs mais velhas devem ensinar coisas boas, que são as irmãs mais jovens. E aí, olha só o versículo 4, ele diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Está falando das mulheres jovens aqui. E o que Paulo pede? Bom, que as mais velhas ensinem as mulheres mais novas a amar o marido e os filhos. Ou seja,
serem boas esposas e boas mães, a serem sensatas, prudentes, sábias, a serem puras. Olha que interessante, irmãos, essa palavrinha ali, puras, e ela carrega também uma ideia de pureza sexual. Geralmente, quando nós olhamos para a Escritura, esse pecado de imoralidade sexual está quase sempre associado ao homem, porque existem alguns pecados que estão mais ligados ao sexo da pessoa, mas aqui Paulo está pedindo isso das mulheres também. As mulheres não estão imunes a isso, elas também precisam se guardar puras, na maneira de vestir, na maneira de se portar, nos seus pensamentos. E também Paulo diz que elas deveriam, as mais velhas, deveriam ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. A serem boas donas de casa. Paulo não está dizendo que a mulher só tem que ser dona de casa, não está dizendo isso, a gente já sabe disso, a gente já falou disso na série sobre família. O que ele está dizendo é que ela não negligencie a sua casa, ponto. Seja uma boa dona de casa, que cuide bem do marido, dos seus filhos e da sua casa. Porque naquele tempo, ao que parece, muitas mulheres negligenciavam o cuidado do marido, dos filhos e da casa. Escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 13, você não precisa abrir, mas preste atenção, Paulo diz assim: além do mais, elas, ele estava aqui exortando um grupo específico de mulheres, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras intrometidas, falando o que não devem. Então, ao que parece, as mulheres ficavam mais em casa naquele período, e algumas irmãs da igreja estavam aproveitando isso, para ficar indo na casa uma das outras, beber vinho e falar mal da vida dos outros. Não é engraçado, irmãos, para de rir. Não era para rir. E aí ele fala, não, tem que cuidar bem do marido, dos filhos e da casa, não pode usar o evangelho como desculpa, para ficar fazendo esse tipo de coisa. E é interessante, porque ele termina, e ele diz assim, depois de dizer que tem que ser boas donas de casa, diz que tem que ser bondosas, fácil, sujeitas ao marido, submissas ao marido, nós vimos isso. Deus instituiu papéis, nós vimos isso. Deus instituiu papéis na criação. O homem como líder servo, e a mulher como sua auxiliadora idônea. E por fim, ele fala assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, havia também uma intenção evangelística por trás das orientações de Paulo aqui. A intenção de Paulo é que a palavra de Deus fosse louvada, fosse bem vista, que o evangelho fosse bem visto pelos vizinhos daquelas igrejas, pelas pessoas ao redor daqueles crentes. O movimento cristão havia acabado de nascer. Aqueles irmãos carregavam a responsabilidade de mostrarem ao mundo como era a doutrina de Deus, como era o evangelho. E é por isso que Paulo pede isso para aqueles irmãos: vivam uma vida correta, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que ele queria então? Que a palavra de Deus fosse louvada. Mas ele continua, e no versículo 6 agora ele vai falar aos jovens. E aos jovens é interessante porque ele pede somente uma coisa: ele pede que sejam moderados. A ideia de moderação aqui, essa palavrinha, traz a ideia de domínio próprio. Jovens que tenham moderação, que saibam se dominar. Então, por mais que ele peça uma coisa, isso aqui já resume tudo que um jovem precisa. Porque a juventude, geralmente, é marcada pela insensatez. Se você já foi jovem, você sabe disso, sim ou não? A juventude é marcada pela insensatez. A gente se acha invencível, a gente se acha imortal, a gente acha que nunca vai morrer. Por isso Paulo pede aos jovens da igreja: sejam moderados, tenham domínio próprio, tenham moderação, controlem a língua, controlem os prazeres,
controlem seus instintos, porque tudo isso fica aflorado na juventude das pessoas. Mas ele continua, falou dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas, falou dos jovens. Agora Paulo vai falar a Tito, e claro, valendo também para os pastores e presbíteros e bispos da igreja. E ele diz assim no versículo 7, seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. O pastor, ele tem que ser um padrão para os fiéis. Ele não pode pedir para a igreja o que ele não está disposto também a demonstrar. Não pode fazer isso. Um pastor lidera ensinando, mas também por meio do seu exemplo. Nós somos pessoas que imitam. Nós somos imitadores, desde pequenininho. Uma igreja tende, consciente ou inconscientemente, a seguir o exemplo do seu pastor. Se o pastor é negligente com as coisas de Deus, isso tende a ficar cada vez mais evidente na vida da igreja. Se um pastor ama missões, isso tende a ficar cada vez mais evidente na vida da igreja. Se o pastor não ama a palavra de Deus, ou não ama o estudo da palavra de Deus, isso tende a ficar mais evidente na vida da igreja também, e assim por diante. E é por isso que nos textos anteriores, um pastor, ele não pode ter uma falha grave de caráter. Sim, são falhos, e podem falhar, e pedem perdão por isso, mas não pode ser erros que manchem o seu caráter, erros que ficam um atrás do outro, e mancha, e denigre o seu caráter. Por quê? Porque ele também lidera pelo exemplo. E aqui, também nós podemos tirar uma palavra específica para os outros líderes da igreja. A igreja tem 2 oficiais, pastores e diáconos. E também, nós também temos líderes, eleitos, que ajudam na liderança da igreja. O texto não está falando desses líderes em específico, mas é algo que nós podemos trazer como implicação do texto. A igreja vê a sua liderança. Se a liderança da igreja não é engajada na escola bíblica, não é engajada nos pequenos grupos, não é engajada nos cultos, a igreja vai tender a olhar e pensar assim, se os líderes não são assim, por que eu tenho que ser? Claro que alguns irmãos são maduros e não pensam assim, mas outros podem pensar assim. Outros podem pensar dessa maneira. As pessoas olham para os líderes, como que eles se manifestam, como que eles fazem, se eles estão servindo, isso faz parte, é intrínseco da liderança. É intrínseco da liderança. Seja do pastor, mais ainda, mas também de outros líderes. Por quê? Porque nós somos pessoas que imitam. Somos pessoas que imitam. E Tito, então, deveria demonstrar todas essas virtudes de caráter para aquela comunidade. E aí ele continua. No ensino, ainda no versículo 7, mostre integridade. Ou seja, tenha uma motivação íntegra, Tito. Vocês lembram que Paulo havia dito que os falsos mestres pregavam com o objetivo de ganhar dinheiro, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Era uma motivação pecaminosa. Então Paulo está pedindo, você não prega a palavra de maneira íntegra, com uma motivação correta, mas também íntegra no sentido de com todas as suas partes. Não adultere a palavra de Deus, Tito. Paulo está pedindo, não adultere, anuncie todo o conselho de Deus, também com reverência, com seriedade. O pastor está lidando com a palavra do Rei do Universo. Eu não estou diante de um juiz, nem diante do Supremo Tribunal Federal, nós não estamos diante nem de um rei, ou da mais alta cúpula dos políticos do nosso país. Nós estamos diante do Rei do Universo. E há de termos reverência. Falei sobre isso alguns domingos atrás. Mas Paulo pede ainda mais, linguagem sadia e irrepreensível. Ou seja, Tito deveria transmitir essa mensagem da maneira correta. Um pastor não pode ser displicente no púlpito.
Por isso é muito estranho, às vezes, você vê pregações na internet, que o pastor mais parece um comediante de stand-up. Fica brincando com as coisas do Senhor, transmitindo irreverência. Claro, uma brincadeira ou outra faz parte, estamos entre família. Mas isso não pode nos levar para a irreverência e tratar com displicência a palavra do Senhor. É isso que Paulo está pedindo aqui para Tito. E por fim, ele termina dizendo, no versículo 7, olha só o final do versículo 7. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal a dizer a nosso respeito. De novo, uma intenção evangelística. Paulo não quer que a palavra de Deus seja difamada, e ele não quer que os adversários, provavelmente aqui adversário não se refere a Satanás, se refere ao grupo de adversários da igreja, tenham motivo justo para falar mal a respeito deles. Uma coisa é falar mal dos cristãos, sendo que eles estão obedecendo a Deus. Aí Jesus diz que nós somos bem-aventurados. Quando falam mal de nós e nos apontam um dedo por servirmos ao Senhor, por seguirmos ao Senhor. Outra coisa é quando falam mal de nós, porque realmente deixamos de seguir alguma instrução do Senhor. Isso é totalmente diferente. E Paulo está dizendo para Tito, pregue o evangelho de maneira correta, para que não tenham motivos justos de apontarem o dedo e falarem mal da doutrina de Jesus. E ele agora vai para o último grupo. Já falou das mulheres mais velhas, dos homens mais velhos, das mulheres mais novas, dos jovens, já falou dos pastores. Agora Paulo vai terminar falando dos servos. Servos ou escravos daquela época. E aqui eu só queria fazer um parênteses aqui, irmãos. Bom, primeiro, quando o Novo Testamento menciona servos ou escravos, algumas pessoas podem ficar um pouco perplexas, porque acham que assim a Bíblia está endossando a escravidão, o que é falso. A Bíblia não endossa a escravidão. Pelo contrário, se você ler Êxodo capítulo 21, versículo 16, ou 1 Timóteo capítulo 1, você vai ver que Paulo e Moisés condenam os raptores de homens, os senhores de escravos, aqueles que pegam pessoas e as escravizam. O ponto é que a Bíblia foi escrita em um contexto onde existia escravidão. E a Bíblia não endossa, a gente sabe, a luta armada ou a luta revolucionária. A Bíblia não endossa isso. Pelo contrário, ela pede que crentes sejam fiéis ao Senhor da maneira e aonde Deus os alcançou. Então, alguns crentes daquela igreja eram servos, eram escravos. E Paulo agora vai dar algumas orientações para eles aqui. E o que Paulo pede? Primeiro, que sejam obedientes ao seu Senhor. É claro que essa obediência tem a ver com algo lícito. Se é algo ilícito, a gente prefere obedecer a Deus do que aos homens. Mas, ao que parece, alguns escravos tinham se convertido e por serem crentes, estavam usando como desculpa o serem crentes para desobedecerem os seus senhores. Paulo fala, não, nós temos uma mensagem, um testemunho a dar, então que vocês sejam obedientes. E é claro que para o nosso contexto, isso vale para todos nós, que temos chefes sobre a nossa cabeça, que temos pessoas em uma posição de autoridade maior do que a nossa. Então essa é a primeira coisa que Paulo pede aqui. Depois ele também pede que não furtem, que não sejam respondões. De novo, que sejam respeitosos com seus senhores, obedientes, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, ou seja, que sejam honestos e dignos de confiança. Honestos e dignos de confiança. Mais uma vez, Paulo está preocupado com o testemunho de uma igreja no meio daquela sociedade. E aí ele termina no versículo 10. A fim de que, com o objetivo de que, em todas as coisas, manifestem
a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ou ornarem, tornarem mais belas ainda, a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Olha que pensamento surpreendente, irmãos. A nossa maneira de viver pode fazer com que a doutrina de Deus, que o Evangelho seja mais belo e atraente aos olhos do mundo. Como diz o pastor Hernandes, nada podemos acrescentar ao conteúdo da doutrina de Deus, mas podemos torná-la mais bela aos olhos dos homens, ou seja, podemos acrescentar brilho à doutrina. É isso que Paulo deseja. Paulo deseja que a membresia da igreja, seus líderes e os membros, tornem o Evangelho mais belo para um mundo perdido. Testemunhem da beleza do Evangelho para um mundo perdido, que está constantemente olhando para nós. Como disse o saudoso, já falecido pastor Billy Graham, que nós somos as Bíblias que muitas pessoas leem. As únicas Bíblias que muitas pessoas ao redor de você vão ler é a sua própria vida, o seu testemunho. É a sua vida. Essa, então, é a exposição do texto. Nós vimos que Paulo trouxe orientações para vários grupos, com o objetivo de que o testemunho do Evangelho fosse mantido, de que as pessoas pudessem embelezar ainda mais a doutrina do Evangelho. E agora eu gostaria de entrar nas aplicações. Algumas aplicações para a nossa vida enquanto Igreja Batista Itaipu. Primeira aplicação, meu irmão, se esforce para que o ensino da palavra produza frutos em sua vida. Preste atenção, se esforce para que o ensino da palavra produza frutos em sua vida. Lembra do versículo 1? Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. E o que Paulo começa a fazer agora? A dar várias orientações práticas que mudam a maneira de viver, que mudam a nossa maneira de viver. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o ensino bíblico não está desassociado com a prática da nossa vida. Não pode estar. O ensino da palavra tem que desembocar em uma mudança de caráter, em uma mudança de vida. Nós estamos em uma comunidade que enfatiza o ensino bíblico saudável. Paulo manda a gente pregar a sã doutrina. A igreja tem que estar fundamentada em um ensino saudável. Mas se esse ensino não causa mudança, algo está muito errado. Se esse ensino não causa mudança, algo está muito errado. Se eu somente cresço em conhecimento intelectual, aprendo doutrinas importantes, leio os bons livros, mas isso não me leva a amar mais a Deus e a igreja, alguma coisa está profundamente errada no meu coração. Só ouvir não basta, é preciso haver mudanças. Nós temos visto, alguns domingos, por exemplo, nós tivemos 2 pregadores convidados. Um pregou sobre a importância de priorizarmos o dia do Senhor e o culto ao Senhor. O outro pregou sobre a importância de servirmos ao Senhor. A pergunta é, será que isso causou mudança na igreja? Será que o irmão que negligenciava o culto passou agora a valorizá-lo mais? Será que o irmão que não servia a igreja passou agora a servir? Não basta apenas ouvir aqui, guardar no coração e dizer assim, eu concordo. Precisa causar mudança em nossas vidas. Ouvimos uma série inteira sobre família. Papel do homem, papel da esposa, papel dos filhos, papel dos pais. Falamos sobre a loucura do pecado do jugo desigual, sobre divórcio. Mas será que houveram mudanças? Será que houveram mudanças? Será que casais se fortaleceram? Que relacionamentos errados foram rompidos? Irmãos, quando nós subimos aqui e anunciamos a palavra de Deus fielmente, nós carregamos a própria autoridade de Deus.
É a palavra de Deus, eu não sou um orador. Se eu prego, e o que eu falo está de acordo com a doutrina dos apóstolos, então é a palavra do Senhor. E essa palavra precisa causar mudanças. Como dizia o pastor Martin Lloyd Jones, sempre que a doutrina é separada da vida, ela se torna algo frio, intelectual, estéril e até perigoso, porque ela aumenta o nosso orgulho. E ela aumenta a repreensão que vamos receber no último dia. Irmãos, olha o privilégio que o Senhor tem nos dado. Nós estamos em um país onde pode ter uma igreja aberta. Nós estamos em um país que tem uma língua para a qual a palavra de Deus está traduzida. Muitos ao redor do mundo não têm esse privilégio. Nós temos a pregação da palavra, nós pertencemos à família do Senhor. O Senhor poderia ter nos deixado caminhar lá no meio do mundo, mas Ele decidiu derramar sua graça sobre nós e nos trazer aqui. E aí Ele deixa instruções de como nós deveríamos viver uma vida que o agrada, mas também uma vida que vai trazer a alegria plena. Obedecer ao Senhor, então, não deveria ser um peso, deveria ser um privilégio de alguém que entendeu que foi comprado, e que sabe que os mandamentos do Senhor, se colocados em prática, agradam a Ele e trazem uma vida em abundância. Desobedecer a Deus não é somente pecado, é loucura. Porque ao desobedecermos a Deus, nós estamos fugindo dos padrões que Ele estabeleceu. E ao fugirmos dos padrões que Ele estabeleceu, o que encontramos? Destruição. Quebramos a cara. A doutrina e o ensino precisa trazer mudanças. Lembre-se do que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem e os guarda. Ou Mateus, no final do Sermão do Monte, quando Jesus diz no capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não basta ouvir, não basta saber, é preciso de esforço para colocar em prática. E sim, esforço, porque a vontade, meu irmão, a vontade não nasce assim do nada no nosso coração. Se você tem que confrontar o irmão, eu aposto que você não vai ter vontade. Se você tem que confessar um pecado para alguém, eu aposto que você não vai ter vontade, é claro. Eu aposto que você não vai ter paz. Vai contra a minha vontade. Mas eu sei que se o Senhor pediu isso, é o melhor para mim. Eu vou me esforçar, pela fé no Senhor farei isso. Não é todo dia que a gente tem vontade de ler as Escrituras e orar, mas fazemos porque sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso é preciso de esforço para aplicar o ensino bíblico nas nossas vidas. Mas há uma segunda aplicação. E a segunda aplicação para nós aqui, meu irmão, é: submeta todas as áreas da sua vida ao Senhor. Todas as áreas da sua vida precisam ser submetidas ao Senhor. Você consegue perceber algo de interessante nesse texto? As orientações que Paulo pede para aquelas classes de pessoas são orientações que passam assim por praticamente todas as áreas da vida. A nossa maneira de falar, Paulo proibiu a maledicência, né? Muda o nosso trabalho, Paulo deu orientações aos servos. Muda o nosso casamento, Paulo deu orientação às jovens casadas. Muda tudo, muda até como as esposas cuidam da casa. Paulo pede aqui. Por quê? O ponto é que todas as áreas da nossa vida devem ser submetidas ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida devem ser moldadas pelo Senhor. Não, pastor, na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Não se misturam. Não, meu irmão. Temos que buscar honrar a Deus também no nosso trabalho, como nos portamos, em como nos falamos, em como
nos submetemos aos nossos superiores, em como tratamos os nossos subordinados. Temos que honrar a Deus na maneira como falamos. Palavras torpe, de baixo calão, palavrões têm que passar longe das nossas bocas, dos nossos pensamentos e das músicas que escutamos. Longe. Temos que honrar a Deus em nossas redes sociais. Hoje as pessoas tendem a pensar que rede social é terra de ninguém. E parece que crente também. Acha que rede social é um motivo para você pecar à vontade. TikTok e as dancinhas sensuais, e músicas que denigrem mandamentos do Senhor, músicas com temas irreverentes na boca de crente. Não, pastor, mas é minha rede social. Roupas, e não só de mulheres, de homens também, que mostram mais e coisas que só deveriam ser mostradas por seu cônjuge. Eu vou dar um exemplo simples aqui de como todas as áreas da nossa vida têm que ser moldadas pelo Senhor, têm que estar submissas ao Senhor. Vou dar só um exemplo simples. Nós sabemos que não existe um mandamento que nos proíba de escutar música do mundo. Vamos usar esse termo aí, né? É pecado escutar música do mundo. Não é. Não é. Não tem escrito na Bíblia. Nós não somos uma igreja legalista que fica inventando regra que não está na Bíblia. Mas isso não significa que todas as músicas são lícitas para um crente escutar, para um crente cantar, para um crente consumir. Sabemos muito bem disso. Músicas torpes, músicas que incentivam o adultério. Tem uma cantora de sertanejo famosa que se diz evangélica, mas que canta músicas enaltecendo o adultério. Enaltecendo o adultério, é um erro bom. Não vou usar a palavra que ela usa aqui. Como isso, irmãos? Sério? Como isso? Que evangelho é esse que não muda? O que Paulo está pedindo aqui é que esses irmãos sejam crentes dentro dessas quatro paredes, mas também fora, tão importante quanto. Tão importante quanto. Por outro lado, um exemplo positivo, minha esposa comentou comigo, de um ator de Hollywood, eu não vou falar o nome dele que é muito difícil, mas ele fez Capitão América, você que gosta de filme de herói, talvez você conheça. E ele deu uma entrevista, ele é cristão, e ele deu uma entrevista dizendo, no contrato eu coloco, eu não beijo outras mulheres, porque esses lábios são só para minha esposa, eu não faço cenas íntimas, e eu não falo palavrões ou tomo o nome de Deus em vão. Está no contrato dele, ele já perdeu o papel por isso, já foi demitido por isso. Mas ele falou, está no meu contrato. Ele não faz só filme gospel, faz um monte de filme aí de Hollywood, mas ele tem os seus princípios e os aplica. Não farei isso. Ele até tem uma frase que ele diz, abre aspas, eu não vou beijar os lábios de outra mulher, porque esses lábios foram feitos para uma mulher. Não existe essa de, minha fé vai só até aqui. Depois aqui não, aí não tem nada a ver, tem tudo a ver. Toda a nossa vida tem que ser mudada pela doutrina do Senhor. Tudo, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Quer você poste no Instagram, quer você escute uma música, quer você vá ao cinema, quer você acesse um site, quer você fale com alguém, faça para a glória de Deus. Meu irmão, que área da sua vida precisa de mudança? Que área da sua vida precisa de mudança? Talvez você precisa repensar as coisas que você tem assistido, as coisas que você tem ouvido, as coisas que você tem feito, os lugares que a gente frequenta também, às vezes a gente tem que repensar. Ou toda a minha vida é submetida a Cristo, ou eu não sou submisso a Ele, em nenhuma. Disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou todas as áreas da minha vida são submissas ao Senhor, ou no fundo, eu sou submisso a mim mesmo e não a Jesus. Mas há uma terceira aplicação, e aqui é uma aplicação de reflexão.
Reflita, se pergunte, meu irmão, como está o seu testemunho? Essa é a grande preocupação do apóstolo Paulo nesse texto. Olha comigo o versículo 4. Olha de novo. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o versículo 8 ainda. Linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. E o versículo 10. Que os servos não furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. A preocupação do apóstolo Paulo é com o testemunho daquelas igrejas. Meu irmão e minha irmã, nós temos que nos perguntar, será que a nossa vida manifesta a beleza da doutrina que nós dizemos acreditar? Será que as nossas vidas manifestam a beleza da doutrina? Elas trazem mais beleza para a doutrina? Elas ornamentam a doutrina? Ou elas denigrem a doutrina? Faz as pessoas olharem para a doutrina com maus olhos? É algo que a gente tem que se perguntar. Sim, a nossa identidade não pode estar baseada no que os outros dizem sobre nós, ela está baseada em Jesus e naquilo que Jesus fez por nós, mas isso não nos dá desculpa para negligenciarmos o nosso testemunho e falharmos em testemunhar do Senhor. Não, nós precisamos perguntar, a minha vida manifesta realmente a vida de um filho de Deus? De um seguidor de Jesus? De alguém que se submeteu ao Senhor, ou ela dá motivos para ser difamada? Como você acha que as pessoas te veem no seu trabalho? Na sua família? Como? Como que você acha que as pessoas olham? Vou falar de rede social de novo, porque é comum, né? Como? Às vezes nossas postagens são vulgares, às vezes são cheias de ódio, está chegando eleições, né? E aí tem muito crente que acha que pode destilar ódio nas redes sociais. Ao invés de orar pelas autoridades, como diz a palavra, fica xingando. Às vezes com as nossas postagens parece que a gente mostra que não temos esperança, é só coisa ruim. Gente, nós temos um testemunho a zelar. Nós temos um testemunho a zelar. Adolescente, como será que os seus amigos te veem na escola? Como é o seu palavreado? Como são as músicas que você escuta? Como são as piadas que você conta e as piadas das quais você ri? Tudo isso está comunicando. Eu lembro, para minha vergonha, quando no colégio que eu estudava, na minha adolescência, uma colega descobriu que eu era evangélico. Ela falou, meu Deus, eu não acredito. Para minha vergonha. Eu ia na igreja, mas não era crente, né? Mas hoje eu lembro como vergonha. Falei, por quê? Ela falou, nossa, porque eu não imaginava que o evangélico era assim. Escutei esses dias um pastor dizendo que uma das maiores ofensas que um crente pode receber é quando alguém pergunta, rapaz, mas tu é crente? É mesmo? Não sabia não imaginava. Como eu sou visto no meu trabalho, como alguém honesto, comprometido, bondoso, cordial, gentil, alegre. Eu sei, irmãos, que às vezes as pessoas interpretam mal as nossas atitudes e pensam mal de nós. Mas, de novo, que não seja por causa dos nossos pecados. Que não seja por causa das nossas falhas. Se é para falar mal da gente, que seja porque a gente serve a Jesus. Que seja porque a gente está obedecendo a palavra de Deus. Que seja porque a gente quer ser honesto mesmo. Mas não quando damos motivos justos. Nós vivemos na época da liberdade. Nunca se falou tanto de liberdades individuais.
E eu não estou aqui para dizer que liberdade é ruim, longe disso. Quem quer viver sem liberdade? Ninguém. E nós, cristãos, também fomos chamados à liberdade. Cristo nos chamou à liberdade, nos libertou da escravidão do pecado, do diabo e desse mundo. Mas como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade para darem ocasião à carne. Esse negócio de, não, eu sou livre, é perigoso. Cuidado, nós carregamos um nome, meus irmãos. Nós carregamos um nome. O nome de Cristo, o nome do Senhor, o nome do Deus de toda a terra. E a nossa intenção deveria fazer com que a nossa vida, minha vida e a sua vida, manifestem a beleza do Senhor e a glória que é por pertencermos a esse Deus. É isso que a gente deveria lutar para manifestar. Essas foram as orientações do texto. Orientações para a membresia geral da igreja, para as pessoas da igreja, para os membros da igreja. E nós vimos as aplicações que a doutrina tem que manifestar em prática, nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que tomar diligências para isso. Nós vimos que precisamos submeter toda a nossa vida ao Senhor, todas as áreas, desde os lugares onde frequentamos, das palavras que falamos, das músicas que ouvimos, porque Paulo mostra aqui que a doutrina se manifesta em todas essas áreas. E nós vimos no final que nós devemos cuidar com o nosso testemunho. As pessoas estão olhando para nós, e nós podemos manchar a mensagem do Evangelho, manchar o testemunho da mensagem do Evangelho. E eu queria convidar você a especialmente olhar para o versículo 10 agora, para o finalzinho dele. Paulo diz, a fim de que em todas as coisas, os escravos e todos os crentes, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que Paulo escolhe especificamente esse atributo de Deus? Deus, nosso Salvador. Ele poderia dizer Deus, nosso Senhor, Deus, o soberano, mas ele escolhe dizer que Deus é o nosso Salvador. Nós não sabemos exatamente, mas eu tendo a crer que Paulo relembrou que Deus é o nosso Salvador, porque ele está lidando com pecadores. Quem precisa de um Salvador são pecadores. Quem precisa de um Salvador é gente que precisa de ajuda e que precisa ser salva. E Paulo sabe que para nós cumprirmos esse texto aqui, nós precisamos de Deus, o nosso Salvador. Paulo sabe que ao listar muitos desses atributos, dessas qualificações, dessas virtudes aqui, muitos de nós confrontamos as nossas vidas e encontramos falhas. Muitos de nós. Eu espero que você tenha identificado áreas da sua vida que você precisa melhorar. Paulo sabe que ele estava lidando com crentes que estavam sim manchando o testemunho do Evangelho. Ele sabe disso. Como nós falamos, provavelmente os escravos estavam usando da desculpa de se converterem para desobedecerem os seus senhores e serem respondões. Que as mulheres provavelmente estavam andando na casa das outras falando mal das pessoas. Pessoas que estavam manchando com sua conduta o testemunho do Evangelho. Paulo sabe que ele está falando com gente assim. Paulo sabe que ele seria lido por gente como eu e você. Gente que precisa melhorar. Gente que falha. Gente que erra.
mas que podem encontrar perdão em Deus, nosso Salvador. Mas, Salvador também não significa apenas que Deus um dia nos salvou. Não. Ele é o Deus que constantemente estende a mão para nos ajudar e nos salvar dos nossos próprios erros e pecados. Não é como se Deus nos salvasse e agora dissesse assim, tá, agora é você. Não. Ele continua dizendo, vinde a mim, busca a minha ajuda, está precisando melhorar, está precisando confessar pecados, está precisando ser mais moderado, está precisando de mais sensatez. Em quem nós devemos buscar isso? Em Deus, o nosso Salvador. Salvador significa que Ele não nos larga sozinhos, mas que Ele caminha conosco, constantemente estendendo as mãos, quando afundamos pela incredulidade. A mensagem do Evangelho é essa: Deus é o nosso Salvador. Certa vez um teólogo disse que esse é o resumo da mensagem do Evangelho: Deus salva pecadores. Deus sendo chamado de Salvador é um resumo do Evangelho, porque Ele nos lembra que um dia o seu Filho perfeito desceu. E Jesus, Ele foi o moderado, o bondoso, o sensato, o amor em pessoa, o obediente, que viveu uma vida perfeita, e essa vida perfeita o levou a ser moído no madeiro, a ser crucificado por causa dos nossos pecados, das nossas falhas de caráter, das vezes em que manchamos a mensagem do Evangelho. Jesus morreu por isso, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e ao chegar à destra de Deus, Jesus enviou o seu Espírito, para que agora eu e você possamos colocar esse texto em prática nas nossas vidas. Nós não temos desculpa, nós temos tudo. Nós temos o próprio Deus habitando em nós e habitando em nossa igreja, para que possamos carregar o privilégio de demonstrar ao mundo a mensagem preciosa do Evangelho. Que a sua vida e a minha vida, meu irmão, então, seja um reflexo do Evangelho. Que a nossa igreja seja uma igreja que prega e reflete o Evangelho. Que a nossa família, os nossos anciãos, os nossos jovens, os nossos líderes, os nossos membros, que todos nós vivamos para demonstrar a beleza do Evangelho. Que a nossa vida não seja motivo de pedra de tropeço. Que a nossa igreja não seja motivo de pedra de tropeço. Que a gente ornamente essa mensagem maravilhosa. Porque Jesus Cristo, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele morreu por cada uma das nossas falhas, e agora Ele nos dá o privilégio de representá-lo perante esse mundo caído. Que você e eu possamos então testemunhar disso com as nossas vidas. Amém?